Então, nós vamos começar aqui a primeira parte desse programa, em que a gente vai estudar a história do pensamento econômico, os elementos chaves de micro e macroeconomia, os elementos da economia brasileira. Nós vamos fazer primeiro um apanhado introdutório sobre o que é de fato a economia e qual a importância da economia para o direito. Então, quando a gente vai estudar economia, a primeira coisa que a gente tem que nos perguntar é o que é economia. Afinal, o que a gente está pensando quando a gente está falando em economia? E é muito importante, porque geralmente a gente se refere a esse conceito de economia através de um senso comum, através de uma percepção geral de elementos que a gente ouve dizer. E muitas vezes a gente se refere à economia como um setor ruim da nossa sociedade, geralmente com problemas. Então vamos pensar aqui o que é esse conceito de economia. Né? Em primeiro lugar, o termo economia vem do grego, que junta dois termos gregos, chama oikos nomos, que depois se transformou em economia. Oikos, casa, nomos, costumes ou lei, gerir, administrar. E ele junto, né, é as regras da casa, da administração doméstica. Então, quando a gente pensa em economia, a primeira coisa que nós estamos pensando é naturalmente numa gestão da administração doméstica. E aí, esse termo, claro, vai evoluir para a economia do ponto de vista da cidade, a economia do ponto de vista do Brasil, do país, e do ponto de vista da economia mundial. Que aí né, é a regra da casa ou administração doméstica do planeta, né, a nossa casa, como se fosse a nossa casa. E olhe bem, que é quando a gente fala em economia, né, a gente também pode falar em ecologia, que é o estudo da casa. E a gente está se referindo ao meio ambiente, geralmente, né? Então, porque eco vem desse sufixo grego relativo à casa. Então, a palavra economia deriva do grego, aquele que administra o lar, e a gente pode fazer essa reflexão. Lares e economias têm alguma coisa a ver? Lares e economia têm alguma correlação? E a gente vai chegar naturalmente a uma conclusão de que esses termos estão correlacionados. Porque nós estamos pensando na economia sobre esse aspecto de uma administração material, dos bens que a gente tem, para onde vai cada coisa, para qual filho vai ter direito ao quê, e como a gente vai remunerar aqueles que têm capacidade e aqueles que trabalham, e como a gente vai proteger aqueles que não têm capacidade, e como nós vamos lidar com aqueles que não trabalham e por que razão eles não trabalham. Os sentidos atuais, então, se a gente for pegar aqui, a economia é o estudo da forma pelo qual a sociedade administra seus recursos escassos. Seu objeto é a sociedade e como as pessoas escolhem a vida que irão levar e como interagem umas com as outras. Olha que interessante. Em primeiro lugar, vamos lá. Economia é o estudo da forma pelo qual a sociedade administra seus recursos escassos. Então, nós temos que pensar o seguinte: o elemento chave nós vamos estudar aqui é que existe uma escassez natural. Por que existe uma escassez natural? Porque, antes de tudo, existe uma gama de necessidades que nós, por conta da nossa índole natural, nós não conseguimos satisfazer, porque a todo tempo nós temos mais necessidades, nós temos mais desejos, nós temos mais interesses. E o fato de nós estarmos sempre necessitados, interessados, faz com que a realidade material que nós dispomos nunca seja suficiente
para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Por isso, como sociedade, nós temos que ter um método, uma forma de gerenciar os recursos que são escassos. Por isso a gente fala em economia de tempo, né? Ou seja, gerenciar esse recurso que é o tempo, que é escasso. E por recurso, nós estamos pensando em todo aquele insumo, em toda aquela energia que é utilizada por nós para transformar uma realidade em outra. É lógico que quando a gente está falando aqui, nós vamos pensar em que há necessidades que são legítimas e há necessidades que não são legítimas. Por isso que o estudo da economia vai abordar esses elementos. E qual é um dos elementos de quem gerencia a economia, um dos objetivos de quem gerencia a economia? Reduzir a escassez. Reduzir a escassez. Então, quando a gente pensa, nós sempre estamos querendo mais. Por isso que uma pessoa que é muito rica, por mais que você vá assim, mas ele é muito rico, ele sempre quer mais, alguma coisa que ele não tem. Isso faz parte, né, do elemento humano. Então, o objeto da economia é a sociedade, como as pessoas escolhem a vida que irão levar e como que essa escolha interage com outras escolhas. E aí, em alguma medida, nós precisamos intervir para que as pessoas não façam escolhas que prejudiquem outras pessoas. E aí a gente vai ver que economia se parece muito com sociologia, com política, se parece muito com antropologia, porque esses termos, eles acabam derivando de uma matriz única de estudo, o estudo da sociedade, o estudo de como a sociedade age e como as pessoas interagem. Nós podemos falar, inclusive, que a economia é uma derivação desse conhecimento maior que seria a sociologia, em que a sociologia, nesse caso, está pensando na divisão de recursos materiais. Seria uma forma de pensar legítima, ou aquilo que a gente fala em ciências sociais. A economia é uma ciência, então, que vai estudar os processos de produção, de distribuição, de acumulação e consumo de bens materiais. Olha os objetos de estudo da economia. Ela estuda processos de produção, distribuição dessa produção, o acúmulo, quem pode acumular, como que se acumula, o que é legítimo de se acumular ou não, e como que a gente consome bens materiais. E isso vale para alimentação, casa, vários outros tipos de bens materiais. E aí, ela é uma ciência muito importante, como a gente já pode perceber, porque o direito, o tempo inteiro, vai estar correlacionado a esses mecanismos de produção, de distribuição, de acumulação e de consumo de bens materiais. Quando a gente pega a Constituição, o elemento-chave da Constituição são 3 valores: a liberdade, a vida e a propriedade. É isso que ela, em suma, regula: a nossa liberdade, a nossa vida digna e o que é legítimo de termos como propriedade. Isso vale para o direito civil, isso vale para o direito penal, isso vale para o direito tributário, direito econômico. Então, esse estudo e a compreensão desses processos de produção, de distribuição, acumulação e consumo de bens materiais é essencial. A Margaret Thatcher tem uma frase exemplar, a meu ver, que, na verdade, é exemplar no sentido de que é uma frase paradigmática, que nos leva à reflexão. Ela fala que mesmo o bom samaritano, para que ele pudesse fazer a caridade, ele tinha que ter alguma soma de recurso para atender as necessidades daquele ser humano que estava caído. Ela nos chama atenção para esse aspecto material da nossa vida, que não deixa de ser um aspecto importante a ser gerenciado. Agora, nós também podemos falar de economia no sentido de contenção ou moderação nos gastos, uma poupança.
eu faço economia, eu estou fazendo as minhas economias. É uma forma, né, de conter ou moderar gastos. No sentido figurado, economia também pode significar o controle para evitar desperdícios de qualquer serviço ou atividade. Então, um sentido em que a gente fala, né, assim, vou fazer economia, vou economizar, ou seja, eu vou gerenciar melhor o meu processo de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais para que haja menos desperdícios. Então, são esses os sentidos que nós estamos estudando aqui, quando nós estamos falando de economia, e é o que a gente vai estudar ao longo do nosso semestre. Bem, eu falei aqui com vocês desse elemento central, e a gente precisa compreender isso, porque há uma frase que diz o seguinte: as nossas necessidades são infinitas. As nossas necessidades são infinitas, mas os recursos disponíveis para satisfazer as nossas necessidades são limitados. Se a gente compreender essa máxima econômica, a gente compreende praticamente tudo que a economia está estudando. Por quê? Esse é um princípio que fecha todo o sistema econômico. A ideia de que nossas necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Por isso, nós temos que gerenciar os bens materiais. O problema central na economia, então, significa que toda sociedade tem recursos limitados e, portanto, não podem produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter. É o elemento da escassez. É que existe uma escassez. E faz com que a gente tenha uma necessidade de escolher. Nós temos uma necessidade de escolha, de priorização. Então, as necessidades humanas são ilimitadas. Saúde, educação, moradia, amor, carinho, e por aí vai. A gente sempre quer aprender mais, a gente precisa de mais saúde, precisa manter a forma física, tem que ir ao médico, tem que alimentar direito, a gente tem que ter carinho, a gente quer um carro, a gente quer uma roupa, e a gente quer um calçado, e a gente, o tempo todo a gente está necessitando. Aí você vai virar para assim, mas isso é supérfluo. É supérfluo. Pode ser supérfluo. E a gente tem que comparar e analisar. Mas isso não tira da gente, do nosso subjetivo, que nós, como seres humanos, estamos sempre querendo mais. E, por outro lado, os recursos são limitados. Nós só temos 24 horas, o dinheiro é limitado, a comida há uma condição de produção, a água é um bem limitado. Agora, uma vez que essa equação se encontra em que há necessidades humanas ilimitadas e há recursos limitados, necessidades ilimitadas e recursos limitados, a gente precisa fazer escolhas. Uma vez que não podemos possuir tudo e não podemos atender a todas as nossas necessidades, precisamos fazer escolhas. E serão as escolhas que fizermos individualmente e coletivamente que definirá no futuro se nós vamos ter sucesso ou se nós vamos fracassar como indivíduos ou como sociedade. E aí, nós vamos fazer um estudo sempre pensando em 3 elementos da economia. A economia pode ser micro ou macro, pode ser positiva ou normativa, pode ser ortodoxa ou heterodoxa. E aí, nós vamos, então, ver, né, essas divisões da economia. O que nós estamos pensando
quando a gente está falando em microeconomia, quando a gente está falando em macroeconomia, o que nós estamos pensando quando nós estamos falando em economia positiva, ou quando nós estamos falando em economia normativa, e economia ortodoxa e heterodoxa.